Na nossa escola dominical, nós vamos conversar um pouquinho sobre o amigo de Deus. Vamos estudar um pouquinho dessa expressão no Antigo e no Novo Testamento. No Antigo Testamento, 3 homens foram chamados de amigos de Deus: Abraão, Moisés e Davi. Abraão. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto do Tiago, do apóstolo Tiago, no capítulo 2, versículo 23. Diz assim: E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus foi a expressão dada para Abraão na relação de Abraão e Deus no tocante à fé. Abraão foi provado na sua fé. Abraão ainda estava conhecendo a Deus e ele foi provado na sua fé. Deus lhe pede o seu próprio filho, o filho de muita oração, né? Que Abraão ganha na sua velhice já, ele e Sara, e ele então pede: me dê o seu filho em sacrifício. E Abraão sobe no monte com Isaac e Deus diz para ele que vai prover o cordeiro e dá ali então um animal, um cordeiro de fato, para que Abraão sacrifique o cordeiro e não precise assim sacrificar o seu próprio filho. Mas Abraão sobe o monte sem pestanejar, sem reclamar, sem querer explicações de Deus. Abraão, pela fé, ele crê que ao chegar no monte Deus proverá. Ele fala o tempo todo durante o caminho, né? Isaac chega a perguntar para Abraão: mas cadê o animal para o sacrifício? E aí Abraão diz para Isaac: Deus proverá, né? Imagina o coração apertado de Abraão, como é que estava, mas ele então foi provado na sua fé e foi chamado de amigo de Deus. O outro texto é sobre Moisés. Moisés, no capítulo de Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Êxodo 33, 11 diz assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Moisés teve uma relação muito próxima com Deus. E essa proximidade permitia que ele subisse ao monte para falar diretamente com Deus, como diz o texto aqui, face a face, como alguém que fala com o seu amigo. Não é alguém que fala com um desconhecido, não é alguém que fala com um estranho, não é alguém que usa subterfúgios para conversar com outra pessoa, mas é alguém que pode falar face a face. É alguém que olha nos olhos e diz: é isso, isso e isso. Né? E quando Deus está bravo, Deus fala com Moisés do mesmo jeito, e quando Deus quando Moisés também tá bravo, ele fala com Deus: é assim, 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 olha, esse povo que o Senhor me mandou tirar do Egito tá fazendo isso, isso e isso, né? Então ele fala claramente, ele fala face a face com Deus. Ele foi chamado de amigo de Deus. É interessante que a palavra hebraica que é usada aqui para falar sobre o amigo é reá. E reá significa companheiro, significa confidente e também significa o próximo. Essa palavra tem a ver com o amor salvífico de Deus para conosco. Então, amizade e amor salvífico no Antigo Testamento estão em íntima relação. O amigo de Deus é aquele que já experimentou o amor salvífico de Deus, aquele que age pela graça e não pelas obras, né? Quando Jesus lá no Novo Testamento, ele fala: amarás a ti, ao teu próximo como a ti mesmo, ele usa a expressão reá. Ele usa o texto, ele traz o texto do Antigo Testamento para o seu tempo presente, que foi escrito com esta palavra reá. Ame ao teu reá, ao teu próximo, como você ama a si mesmo. Esse é o amor que o amigo precisa ter.
né? É o amor de quem ama como se estivesse amando a si mesmo, né? Com a mesma intensidade com que ama a si próprio. O outro exemplo é o de Davi. Lá em Atos, no capítulo 13, no versículo 22, diz assim: E tendo tirado Saul, levantou-se o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Davi, não foi dada para ele a expressão amigo de Deus, mas foi dada a expressão homem segundo o coração de Deus. E tem uma nota de rodapé de John Wesley muito interessante sobre essa expressão, o homem segundo o coração de Deus. Não significa que Davi foi um homem que só fez tudo certinho. Veja que interessante, ele diz assim: sobre o homem segundo o coração de Deus. Esta expressão deve ser tomada em sentido restrito, pois Davi foi no momento em que Deus assim o chamou, mas não durante todo o tempo. E Davi o foi, a este respeito, conforme fazia a vontade de Deus, nos casos particularmente mencionados. Todavia, quando exercia sua própria vontade, não era alguém segundo o coração de Deus. No caso de Urias, por exemplo, ele estava tão distante da vontade de Deus quanto o rei Saul. Constitui-se, portanto, um erro grosseiro e perigoso supor que este era o caráter de Davi em todo o seu comportamento. Deve-se tomar cuidado com isso, senão recomendaríamos o adultério e o assassinato como coisas segundo o coração de Deus. Assim como Davi, Abraão, Moisés, os discípulos e todos os outros personagens bíblicos foram homens e mulheres como eu e você, que estamos sujeitos às mesmas leis de Deus e que estamos também sujeitos às mesmas tentações. Davi foi o homem achado segundo o coração de Deus naquele momento em que ele foi ungido por Samuel, mas ele não andou durante todo o tempo da sua vida conforme o coração de Deus. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, somos amigos de Deus, mas também caímos dessa graça. Também perdemos essa graça porque nós caímos nas nossas próprias vaidades, porque nós caímos na nossa própria vontade. E isso nos afasta de Deus. O que é que faz com que nós nos tornemos inimigos de Deus? A própria Bíblia diz que é a amizade com o mundo. O nosso pecado nos afasta de Deus, enquanto que a graça reconciliadora de Deus nos faz ter um relacionamento face a face com Deus. Aquele relacionamento em que nós podemos, assim como Jesus, dizer para Deus: Abba, Pai, Paizinho, né? E então podemos nos aproximar de Deus sem que ninguém precise mediar a nossa relação com Ele. No Novo Testamento, nós encontramos um outro exemplo sobre os amigos de Deus, e este é o último exemplo que eu quero deixar para nós nessa manhã. João 15:15. Quando Jesus estava explicando sobre a videira verdadeira, né, que Ele é a videira e nós somos os ramos, e nós devemos estar ligados nele, no versículo 15 ele diz: Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. No texto grego, no Novo Testamento, a palavra usada para servo é doulos, e a palavra usada para amigo é philos. Vem de filéu. Filéu é o amor fraterno, é o amor que se tem entre amigos, é o amor que se tem entre irmãos e irmãs. É o amor da fraternidade, do estar junto, de um ajuntamento de pessoas que se amam, que se gostam, que são companheiras
nas suas atividades, nas suas ações e também no seu modo de pensar. São pessoas que falam cara a cara, né? São pessoas que olham nos olhos para poder conversar. É desse amor que Jesus fala que tem com os seus discípulos. Ele já não os trata como escravos, todos são escravos. Ele não trata mais os seus discípulos como escravos, ele não tem uma relação de poderio sobre os seus discípulos ou de se achar maior do que os discípulos, mas ele tem uma relação face a face, uma relação de pessoas de igual, que estão no mesmo nível e por isso se relacionam. E ele diz que então tudo o que ele ouve do Pai, ele conta para os seus discípulos. Na relação com Deus, Jesus o tempo todo fala com os discípulos sobre como alcançar a salvação. E fala sobre esse reino que Jesus veio inaugurar entre nós. E isso é o suficiente para que os seus amigos alcancem a salvação. Então é nessa relação que Jesus chama os seus discípulos de amigos. Nenhum desses homens que foram citados aqui foram perfeitos, assim como nós também não somos perfeitos. Mas nós desejamos alcançar essa relação de proximidade com Deus, para que tenhamos de fato uma amizade com o Senhor, né? Que nós possamos compreender que temos a liberdade, o livre acesso a Deus. O véu do santuário foi rasgado. Nós não precisamos de um sacerdote que interceda por nós lá diante do altar, porque o véu foi rasgado e nós mesmos nos aproximamos de Deus. Nós podemos chamá-lo intimamente de paizinho, nós podemos nos aproximar de Deus como alguém que Ele de fato ama. Nós podemos ter uma relação muito próxima com o Senhor. Então que tenhamos um desejo muito grande de nos aproximar de Deus como amigos e amigas de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos desfrutar dessa amizade com o nosso Senhor.